Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar as pessoas se entrarem. Eu queria que vocês se preparassem para fazer uma dinâmica. Hoje nós teremos dinâmica, hoje é quinta-feira. Então sempre teremos dinâmicas às quintas. Boa noite, Milena. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Vão entrando. Ângela, vão entrando. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui toda quinta-feira para a gente fazer um pensamento sistêmico, um olhar sistêmico, né? Oi, Carlos, boa noite. Tudo bom, querido? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante e eu queria fazer uma abordagem também interessante. E eu quero lembrar vocês que a gente vai ter uma dinâmica, tá? No final nós vamos fazer uma dinâmica. Então eu queria, antes de começar, lembrar vocês de enviarem aviãozinhos, tá? Para os seus amigos, né? Para aqueles para quem possa interessar o tema que eu trago, né? As lives que eu trago aqui. Também eu acho que é importante. Se vocês compartilharem também as lives do YouTube e deixarem o seu gostei ou não gostei. Isso também para mim é importante para eu saber se é relevante o tema que eu estou falando, se é bacana, se vocês estão gostando, né? Oi, gente, vai entrando. Prazer ter vocês aqui. Bom, parece que não, né? Mas é importante para mim, sim, porque tem gente que envia o WhatsApp para mim e falando, ai, mas eu adorei a live, nossa, caiu tanta ficha, mas me ajudou tanto, mais isso, mais aquilo. Mas então vai lá e manifesta no YouTube, vai lá e fala no Instagram, porque isso é importante para que as pessoas possam perceber o que é relevante e o que não é. Porque às vezes a gente acha que não está ajudando, né? Então eu disse, bom, se não está ajudando, eu vou parar de fazer as lives e vou dar só meus cursos, né? Que ajuda aqueles que se interessam e vêm. Mas isso também quando você vai lá e dá um ok, quando você vai lá e diz, nossa, isso aí me ajudou nisso e nisso, o outro diz, puxa, se ajudou ela, também vai me ajudar, né? E isso é uma forma de consideração também. Eu passo uma informação e vocês dão um ok. Bom, hoje eu vou falar sobre consideração e eu vejo essa palavra de algumas formas interessantes. Oi, Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Eu não quero deixar de lembrar vocês que dia 21 eu estou fazendo um workshop que eu acho extremamente interessante no momento que nós estamos passando e no início do ano, né, para que a gente possa começar um movimento na nossa vida da gente caminhar para o sucesso. E muitas vezes a gente não consegue chegar lá porque você não consegue perceber, não ter esse olhar sistêmico para ver o que está atrapalhando, qual é a historinha que está por trás do teu sucesso, que impede você de alcançar esse sucesso, impede você até de priorizar o que é mais importante para você, né? E nós não temos muito tempo para perder, né? Nós temos que focar a nossa energia para aquilo que é importante para nós, né? Aonde eu vou me sentir bem, o que é relevante. Então são alguns temas, algumas dinâmicas que nós vamos fazer, que eu acho que é muito importante você se trabalhar, porque é a tomada de consciência que faz você se direcionar, né?
E às vezes, assim, não é sobre trabalho, né? Porque sucesso é muito amplo, né? Tem gente que já se profissionalizou, que já aposentou, que já trabalhou, não quer trabalhar mais, quer fazer outra coisa. E isso é relevante, né? É relevante porque tem em cada momento da nossa vida, nós temos que nos considerar aquilo que é importante para nós, né? A consideração já começa em casa, aqui nessa casa, né? Então é importante que você perceba o que é relevante para mim nesse momento. E tem várias situações e nós vamos abordar isso no nosso workshop dia 21, tá bom? Bom, então como eu estava falando sobre consideração, como se dará a ação? Essa é uma da imagem que eu tenho sobre a palavra consideração, né? Ou seja, como o ser age, né? Consideração, como ele age? Então, consideração é o ato ou o efeito de considerar, né? Então, eu também vejo uma outra forma interessante, a palavra, que é assim, consideração também tem uma dinâmica oculta que eu vejo, que diz assim, que para mim é uma consciência em ação, né? Oi, Larissa, boa noite, vai entrando. Então, uma consciência em ação, mas de que forma que eu vou tomar essa consciência? Então, eu vou dar algumas pinceladas aqui, para que vocês possam perceber essa dinâmica. Isso me chamou a atenção e eu gostei de falar, quis falar sobre isso, porque aconteceram 2 situações seguidas na rua comigo. Foram bem desagradáveis de olhar e de ver, né? E quando você vê isso, você diz, mas isso é uma coisa que a gente tem que abordar. Isso é uma coisa que a gente tem que alertar. Porque às vezes as pessoas estão tão desconectadas que elas podem desconsiderar o outro e nem tá percebendo que está desconsiderando, né? Então, consideração sobre algo ou alguém que é externar, né, uma opinião ou uma observação feita após um exame de reflexão. Então você observa, você reflete, você examina aquilo e observa como que aquilo chega até você. De que forma as pessoas recebem isso, né? Então, quando nós consideramos é porque entendemos e refletimos. Quando nós estamos refletindo, é porque estamos usando a consciência, né? Sobre algo, alguém ou alguma coisa. Então, a tomada de consciência, seja em qualquer coisa que você faça, ela é extremamente importante. Porque a tomada de consciência faz com que você tenha uma escolha e faz com que você tenha uma ação ou uma reação, né? Se você não tem tomada de consciência, você tem uma reação. Mas se você tem uma tomada de consciência, você tem uma ação. É muito diferente, tá? As 2 propostas são extremamente diferentes na sua colocação e na sua posição diante do outro ou diante de qualquer situação. Bom, eu não quero que vocês tomem nada como pessoal, porque eu não sei nada a respeito de vocês e nem tampouco às vezes as nossas atitudes, né? Mas eu quero dar uma pincelada de uma conscientização sistêmica. Voltando para a consideração, existem várias formas de ser ou não uma pessoa que exerça consideração pelo outro. E é sobre isso que eu gostaria de abordar. Né? Até fiz uma listinha de perguntas e de situações, porque se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer. Você já viu na rua uma pessoa que entra na vaga quando você estava ali esperando o outro sair para você entrar? E aí você está esperando, o cara sai e o outro que está lá atrás entra na vaga. Ele sabe que você está ali esperando. E aí você diz, mas peraí, eu estava aqui esperando. Ele faz assim e vai embora. Isso nunca aconteceu com você? Comigo já aconteceu.
Bom, uma outra coisa também eu estava indo para o correio, estava no correio, na fila do correio na beira da rua, e aí tinham 2 vagas de carro, e é uma rua super movimentada, dificílima de parar. E aí o cara encostou o carro para vir para a fila do correio. Sabe quando a palavra vem assim na língua, que dá vontade de você falar, e você tem que engolir o sapo porque você não conhece a pessoa? Então, o que ela fez? Ela parou no meio das 2 vagas. O que ela fez? Ela tirou a possibilidade de uma outra pessoa parar naquela vaga. Ela tomou conta, espaço, um carro pequenininho, né? Ela tomou conta de 2 carros grandes. Então, isso demonstra o quê? Educação, demonstra consciência, demonstra o quê? Essa pessoa está fora da realidade, ela não está conectada, ou ela não está pensando no outro, ela não tem essa percepção logística, né? Dá vontade de você falar, o moço está comendo a vaga de outra pessoa. Você já viu alguém parar em frente a uma descida de cadeirante? Aconteceu comigo no outro dia. Eu estava saindo, parei para almoçar, e aí quando eu encostei eu vi que tinha a ladeirinha, aí eu saí, né, dali, que era um lugar bem, assim, pouco movimentado até. E aí eu fui parar em outro lugar. Aí veio um outro cara, né, e parou. Aí eu disse, moço, eu não sei se o senhor viu, eu também não tinha visto e parei, mas o senhor está te avisando que aí é uma descida de cadeirante. Ele disse, o que a senhora tem com isso? Eu paro onde eu quiser. E ele não era uma pessoa jovem, era uma pessoa de idade até. E não tinha nenhum cadeirante dentro do carro dele, eram 2 pessoas com uma certa idade, talvez até da minha idade. Então eu fico pensando, quando eu paro para observar isso, como você se sente quando você vê uma atitude dessa? Uma pessoa que não tem a menor respeito por uma pessoa que é inválida, né? Ou que não pode descer sozinha com uma cadeira de rodas ou com uma bengala, precisa de uma rampa. Então, assim, é muito difícil você olhar para isso e ficar quieta, né? Esse é um movimento de consideração. Essas pequenas atitudes que nós temos diariamente na rua ou com as pessoas, né? Elas mostram para nós o que vai na alma dessa pessoa, né? Então, considerar é respeitar o direito do outro. Ah, Silene, e quando o outro não respeita, não te considera, o que fazer, né? Como agir? Bom, muitas vezes o desrespeito, a falta de consideração é uma atitude infantil. Por isso que é importante a gente observar, às vezes, o que está por trás. Quando você tem uma certa intimidade com a pessoa, até você pode ajudá-la, né? Se você tem intimidade, se você tem uma amizade, você pode até tentar. Que tem a ver com a educação, né? É uma educação. Quando eu falo de educação, eu falo da falta de conhecimento, que é uma ignorância, né? Em relação a viver em comunidade. E isso a gente aprende em casa. Não é nem na escola. Na escola a gente aprende muito. Dependendo da escola, você desaprende, né? Porque você observa hoje uma série de crianças, por exemplo, que estão sendo mal orientadas, porque muitos pais trabalham o dia inteiro e deixam o filho na escola o dia inteiro e acham que a escola tem a obrigação de educar. Não. A escola tem a obrigação de ensinar matéria, né, e outras coisas, mas não educação. Educação é de berço,
Educação é de casa. Educação a gente aprende com pai e mãe, com a família. Mas muitas vezes a família também não dá isso. Por quê? Outra dinâmica que faz com que a pessoa tenha por trás dessa desconsideração com o outro algumas dinâmicas ocultas, que nós vamos dar uma olhadinha agora. Sejam todos bem-vindos, gente. É bom ter vocês aqui. Porque, na realidade, o nosso direito, gente, ele vai até onde começa o do outro. Ah, Selene, mas eu sempre vou ter que respeitar o outro? Sim, se você for educado, sim. Então, você não tem que abrir mão da sua vida, das suas histórias para o outro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você não pode invadir a privacidade do outro. Essa que é a verdade. O questionamento acima são pessoas que mostram, né, os seus valores, o seu caráter, nos seus pequenos gestos no dia a dia, né? E depende de você saber que tipo de relação você quer, né? Porque na observação das pessoas que estão ao seu lado, que convivem contigo, que andam com você, é que vão te mostrar que tipo de pessoa ela é. E, gente, assim, não é você que vai mudar o comportamento dela. Ah, eu tô namorando um cara que é extremamente grosseiro, que desconsidera o tempo todo. Então, presta atenção. Porque as pessoas, elas são como são. A minha avó sempre dizia, pau torto, nasce torto e morre torto. Você não muda a pessoa. E se ela não considera o outro, com certeza ela vai te desconsiderar em algum momento. Então, você observa como ela trata a mãe, observa como trata a esposa, observa como ela trata as pessoas na rua, como ela trata o garçom, como ela trata um atendente de uma loja. Você entendeu? Isso é observação. Para você aprender a conviver, você tem que saber com quem você quer conviver. Isso é extremamente importante. Então, assim, porque considerar é ter respeito por uma pessoa, seja conhecida ou não. Eu não vou considerar só as pessoas que eu conheço, eu vou considerar qualquer pessoa, qualquer ser que estiver ao meu redor, né? Às vezes a gente vê na internet alguns filminhos, né, que você percebe, né, de pessoas que o outro deixa o dinheiro cair no chão, aí o outro vai, pega, bota no bolso, finge que não tá vendo e vai embora. E você vê uma criança, às vezes, vem e bate, entrega, às vezes um mendigo. O mendigo tem mais consideração, às vezes, do que uma pessoa que foi educada, que fez escola, que tem família. Aí eu fico olhando, eu digo, isso é o quê? Consideração tem a ver com o seu caráter. É parte do seu caráter. Bom, ter consideração por outra pessoa quer dizer que tem grande respeito e apreço e estima por essa pessoa, né? Ah, mas eu não conheço ela. E daí? Porque você não conhece, você vai desrespeitar? Você vai desconsiderar? Claro que não, né? Oi, Aninha. Oi, Márcia. Oi, Sônia, querida. Vamos entrando. Então, ela percebe a importância do outro e percebe que todos nós temos direitos iguais, né? Nós somos iguais. Nós temos escolha. E ninguém é mais nem melhor do que nós. Essa que é a verdade. Nós somos diferentes. Temos posições diferentes, temos conhecimentos diferentes, nós temos acesso a histórias diferentes, segundo as nossas crenças, nossas culturas, né? Mas ninguém é melhor por isso ou por aquilo. Porque esse faz isso ou porque esse faz aquilo. Não. Cada um tem a sua importância e nós temos que considerar a todos, né? E assim, o que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com o outro. Porque nesse momento nós temos que nos colocar no lugar do outro. Pô, será que é bacana eu gritar com o outro ou destratar o outro na frente das pessoas?
será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer antes de tomar uma ação, antes de tomar uma atitude, antes de tomar essa atitude de consideração, né? Por outro lado, o que leva uma pessoa a ser desrespeitosa? Eu queria focar no olhar sistêmico. Sim, vai ficar lá no YouTube depois, tá, Adriana? Você vai lá depois. Se inscreve lá que você tem todas as lives. Não deixem de ir lá no YouTube, gente. Faz lá o seu like, o seu dislike. Isso é importante para mim, eu já falei isso. É uma consideração. Eu passo uma informação e você dá um ok para mim. Então, eu fiz uma lista aqui, uma colinha aqui, do que leva uma pessoa a ser desrespeitosa. Eu não estou dizendo que isso é uma receita de bolo, eu estou dizendo simplesmente de imagens diante daquilo que eu vejo na minha bagagem, né, de mais de 30 anos de trabalho terapêutico, as situações acontecendo. Possivelmente pode ter sido uma pessoa que foi criada cheia de vontade, por exemplo, né? E nós vemos muito isso hoje, pais extremamente cansados e pais sem tolerância, pais sem vontade de largar o WhatsApp para dar atenção para um filho e faz todas as vontades. Ou pais que querem suprir a carência de uma separação, por exemplo, né? Que não... Uma pessoa que não teve limites, por exemplo, né? Que os pais não deram esses limites. E o que é limite? Proibir, por exemplo, uma determinada situação, não deixar que o outro faça. Por exemplo, você não fez o dever de casa? Então você não vai brincar lá embaixo. Então o fulaninho não vai poder vir brincar aqui, porque você vai ter que estudar, vai ter que fazer o dever de casa. Isso é limite, isso é colocar ordem, é colocar disciplina, né? Isso é dar para uma criança um estado de conscientização do dever, daquilo que é importante. Isso faz com que ele se considere e considere aquilo que é prioridade para ele primeiro. Porque a brincadeira ele pode fazer a qualquer hora, mas o dever, a obrigação, a responsabilidade que nós temos que tomar diante da nossa vida, nós começamos a aprender desde cedo. Bom, no outro extremo, digamos assim, pode ser uma hipercompensação também, né? Então, assim, ou foi muito paparicado, é filhinho de mamãe, que faz tudo, que não lava nem um copo em casa, que não ajuda a varrer uma casa, que não arruma nem seu quarto, né? Que não tem essas obrigações porque a mãe ou os pais botam empregado ou fazem tudo por eles. Então, não querem que ele sofra, não querem que ele sinta, não quer... Quando é que ele vai crescer? Quando é que ele vai adultecer? Quando é que ele vai tomar a vida dele? Ele vai começar a entender que a vida não é só brincadeira. Porque senão vai ser brincadeira eternamente. Ele vai roubar o carro do pai, tá tudo legal, né? Ele vai roubar o dinheiro da mãe, tá tudo legal. Vai se passando a mão na cabeça e você vai fazendo uma pessoa mal educada, né? Para a vida dela. Bom, e aí, num outro extremo também de hipercompensação do campo sistêmico, eu tô falando do olhar sistêmico, tá? Onde eu revido, ou seja, faço com o outro tudo aquilo que fizeram comigo. Mas o que fizeram comigo? Me desconsideraram? Sim, se foi assim que eu vi, eu então desconsidero. Então pode ser os dois extremos, tá? Ou super paparicado ou super maltratado. Eu apanhei, então eu bato. Eu fui machucado, então eu machuco. Eu fui abusado, então eu abuso. Eu sempre tive tudo,
E não é o outro que vai me impedir de fazer o que eu quiser agora. Minha mãe e meu pai sempre deixaram eu fazer tudo. Então são extremos, né? São absurdos de comportamento, muitas vezes, que não tem um equilíbrio, né? Os pais não cobram educação, então não sabe, a pessoa não sabe o que é uma educação. Ela fica uma pessoa mal educada diante da vida e diante das pessoas, né? O mais importante nisso tudo é que a consideração nos mostra o quanto nós temos amor no coração. O que a consideração, a pessoa que considera outra e que tem hábito, né, de ser amável, de ser respeitoso, de ser educado. Minha mãe dizia assim, olha, por favor, obrigado, dá licença, não pesa a mochila de ninguém, né? E outra coisa importante também que eu me lembro desse limite, né, voltando para o limite, eu me lembro que num domingo nós tínhamos um cinema perto de casa e as meninas, a gente ia na sessão dos domingos, sessão depois do almoço, tinha a sessão 2 horas que as crianças podiam entrar. Eu devia ter meus 11 anos, mais ou menos. E naquela época eu ia para a escola sozinha, eu ia ao cinema sozinha, não tinha o menor problema. Nós não tínhamos os problemas que nós temos hoje. E aí eu me lembro que a minha mãe virou para mim e ela disse assim, mas você fez dever de casa? Aquela história que eu contei, isso aconteceu comigo. Eu disse, não mãe, mas eu vou fazer assim que eu chegar eu faço. Aí ela virou para mim e disse assim, a mamãe sempre diz para você que não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque hoje é um dia, então você tem uma responsabilidade de uma atitude para fazer, de algo para fazer. Amanhã já é outro dia, aparecem outras possibilidades, outras coisas. Mas se a tua responsabilidade de hoje não foi feita, você vai ter que fazer no dia seguinte. Então você perde possibilidades, você perde chances, você perde outras brincadeiras, como essa, por exemplo. Então hoje, minha filha, você não vai para o cinema, você vai sentar e fazer o dever de casa. Nesse tom que eu estou falando para vocês, a minha mãe fazia isso comigo. Com educação, com carinho, isso deitada na cama com ela, no maior carinho, de domingo depois do almoço, com amor, porque você não precisa educar um filho na base de chibata, você só precisa ter um diálogo franco, honesto e amoroso, porque a criança, ela aprende desde criança como ser e como agir com o outro. Então, oi Irene, querida, Janete, vão entrando, gente. Isso você aprende de berço. Então, não adianta você não dar esse rumo para um filho, né? Então, quando nós temos amor no coração, a consideração, ela é natural, né? Então, a consideração nos mostra o que a pessoa tem dentro dela, o que ela aprendeu, o que ela traz de berço, né? O quanto nós respeitamos o direito do outro, né? O quanto não permitimos o egoísmo, que o nosso egoísmo invada a privacidade do outro. Porque eu acho que eu tenho mais direito sobre o outro. Isso é ego puro, ninguém tem mais direito do que ninguém. Então a privacidade é esse limite que a gente estava falando lá no início, né? O quanto existe dentro de nós o senso de civilidade. Gente, isso é outra coisa tão importante. Civismo, educação e cívica, matéria que foi tirada das escolas há poucos anos atrás, que nunca deveria ter sido tirada, porque isso nos dá a civilidade, nos dá a educação diante da pátria, diante da sociedade. Ela mostra para você os seus direitos, até onde vão os seus direitos. Isso é extremamente importante, nunca podia ter sido tirado. Eu fiz educação cívica. Bom,
Através da consideração, nós demonstramos o quanto a pessoa é importante em nossa vida. Porque se eu não considero essa pessoa, se eu não sou considerada, se eu não sou respeitada, porque consideração é respeito também, o que vai acontecer? Eu vou achar que a pessoa não me ama. Se ela não me respeita, ela não me ama, né? Ela não gosta de mim, porque ela está me desrespeitando. Isso é muito sério. E aí nós vamos tocar muitas vezes em outras leis sistêmicas, por exemplo, como a hierarquia, que nós temos visto por aí demais, né? As pessoas não respeitam as hierarquias, não respeitam os valores que estão sendo manifestados, que estão sendo falados ou que estão sendo mostrados, estão sendo servidos, né? São pequenos atos no agir como respeito, carinho e cuidado que demonstramos a nossa consideração pelas pessoas que gostamos. E é claro, queremos ser considerados também, não é? Então é a melhor forma de demonstrarmos quanto nós temos respeito pelo outro ser humano é através da consideração, desse respeito, né? Porque se você respeita você respeita o outro. Então o respeito começa por você mesmo. Sabe quando você não se respeita? Quando você permite ser desrespeitado. Esse é o primeiro movimento que você tem que ficar esperto. Por que eu estou permitindo que o outro me trate assim? Por que eu estou permitindo que o outro faça isso comigo? Eu mereço? Isso é uma revanche? Eu destratei? Então, fique esperto, né? Existem várias dinâmicas ocultas que estão mostrando a você algumas diretrizes, né? Quem gosta tem consideração. Isso não se pede. Eu não vou pedir para o meu marido, para o meu namorado, olha, você me respeita, tenha consideração comigo, para o meu filho. Não. Ele tem que considerar, ele tem que respeitar, senão não é meu amigo. Senão não adianta, eu desisto. Esse é o movimento, né? São meus amigos aqueles que me consideram, que têm consideração por mim. Esse eu posso considerar meus amigos. Porque senão eu vou olhar para eles de que forma? Quando eles não me consideram, quando eles não me respeitam. Entenderam? Isso é uma situação muito delicada que nós precisamos observar. Então, como lidar com a falta de consideração, gente? Né? Alguém tem alguma pergunta? Faça agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Oi, Janete, tudo bom, querida? Então, como lidar, gente? Que depois nós vamos fazer uma dinâmica, tá? Como lidar com a falta de consideração? Bom, primeira coisa é parar de falar sobre essa pessoa no ambiente de amigos, por exemplo, né? Ah, eu me separei do fulano porque ele não me considerava, ele me desrespeitou várias vezes. Então, eu cortei a relação, mas na roda de amigos em comum, as pessoas vão perguntar, o que houve, o que não houve? Eu digo, olha, cansei de lidar com aquela pessoa, então eu não quero nem falar sobre isso. Porque não adianta, não carece, né? Como diz o outro. Sem fofoca, sem insultos, sem falar pelas costas. Se você fizer isso, você está entrando na mesma onda, na mesma vibração do outro que te desrespeitou, porque você está desrespeitando pelas costas. Então, cuidado, porque às vezes a gente acha que está só fazendo um comentário, mas é melhor não entrar nesse jogo, né? Porque senão você acaba desrespeitando também. É preferível uma amizade sincera, que seja dura às vezes, né? Um amigo chega e diz, do que a falta de sinceridade. Então, é muito melhor um amigo que seja honesto, que seja sincero, uma relação honesta, que diz, olha, pisei na bola e tal, mas é melhor do que aquele que faz
por trás. A retaliação é uma forma grave de desconsideração. Bom, então é preferível uma amizade sincera, que seja dura, mas que seja considerada. É aí que nós vamos ver aquela dinâmica da constelação, que é o dar e receber, né? De que forma nós estamos usando essa dinâmica na sistêmica, falando sistemicamente. Bom, antes da gente fazer a nossa dinâmica de hoje, eu quero que vocês separem aí 2 papéis, 2 cadeiras ou 2 almofadas, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer nesse meio tempo, antes da gente fazer a dinâmica. Eu queria falar para vocês também mais uma coisa aqui, que eu não queria deixar passar em branco. É avisar vocês que dia 21 nós vamos fazer um workshop, onde todos vão poder acessar o caminho para o seu sucesso. Ah, Selene, mas o que é o sucesso? Sucesso para mim é diferente do seu sucesso. E cada um vai descobrir esse workshop o seu, né? Mas para acessar isso é primeiro, e nós temos que saber, qual é a história que me impede de trilhar isso. Então nós vamos saber qual é a minha prioridade, o meu projeto esse ano, e o que está por trás que impede ou que poderia melar a conquista desse sucesso. Então nós vamos trabalhar bastante, nós vamos fazer várias dinâmicas, alguns questionamentos, alguma introspecção para que a gente possa conquistar isso e possa trabalhar isso com vocês. Então, e aí nós precisamos saber quem vai querer fazer isso. Então não se esqueçam de ir lá na minha bio ou no meu site e se inscrever. Todo mundo pronto aí para fazer a dinâmica agora? Vamos lá? Então, assim, hoje a dinâmica é sobre consideração. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um lugar para mim e um lugar para aquele que eu desconsiderei. Ah, Selene, mas eu não desconsiderei ninguém, não. Será? Nós não sabemos. Então, acontece que às vezes a gente desconsidera sem perceber. A gente nem sabe que está desconsiderando, porque é a visão do outro. Então não importa se eu desconsiderei, se eu acho que desconsiderei, se eu não desconsiderei, né? O importante é que você coloque alguém que tenha sido desconsiderado por você. Gente, isso é extremamente importante, tá? E você pode até saber, eu desconsiderei mesmo a pessoa, puxa vida, às vezes eu fico pensando sobre isso, eu nem gostei de ter feito aquilo, mas agora eu já fiz. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos colocar essa pessoa que você desconsiderou, ou vamos colocar aquele que você nem sabe que desconsiderou. Ah, Selene, mas como que eu vou colocar uma pessoa lá que eu não conheço, que eu não sei? Não, você conhece, você só não sabe quem é, ok? Então eu quero que você coloque essa pessoa, sabendo ou não sabendo, tá? Coloque assim mesmo que você não saiba, tá? Mas se você sabe, ou uma pessoa que te desconsiderou, você também pode colocar. Mas eu gostaria que hoje, né, você trabalhasse a que você desconsiderou. Porque é muito mais importante, nesse momento, você considerar e reconsiderar aquele que você desconsiderou. Isso é uma oportunidade de você fazer uma dinâmica de ressignificação de uma postura sua, de uma atitude sua, né? É uma tomada de consciência que você pode ter nesse momento, ok? Então vamos lá, todo mundo pronto? Então coloque essa cadeira na sua frente ou essa almofada na sua frente. E agora você vai se colocar na sua outra posição, né? E você vai olhar para essa pessoa.
Coloca ela ali na tua frente e procura sentir no seu corpo como é estar diante de alguém que você desconsiderou. Como isso reverbera no seu corpo. Primeiro sinta você diante da sua posição, né? De como você se sente diante de uma pessoa que você não foi legal com ela. Que você não a respeitou, que você não a considerou, que você não teve o carinho, o afeto, a atenção que ela merecia, o que ela precisava. E agora que você sentiu no seu corpo essa sensação de estar diante dela outra vez, vá para o lugar dela e olhe para você. Saia da sua posição, tire a sua roupa e de uma forma bem imparcial, se coloque no lugar dessa pessoa. E ela olha para você. Então, observa como ela se sente depois de ter sido desconsiderada por você, como ela sente no corpo dela, no coração dela, na alma dela. E ela pode dizer para você: eu me senti muito desconsiderada, muito desrespeitada. Você não olhou para mim. Respira fundo e vá para o seu lugar outra vez. E agora deixe que essas palavras dela cheguem até você. E observa agora o que muda dentro de você. Como você se sente? E nesse momento, seria tão bom se você pudesse olhar para ela e dizer: eu sinto muito. Eu sinto muito. Diga para ela algo que seja importante, que ressignifique a sua postura, a sua posição. E se você não lembra, simplesmente diga: eu sinto muito. Eu errei com você. Mas principalmente, eu errei comigo. Eu jamais gostaria que alguém me destratasse. Então eu sinto muito ter destratado você. Não ter te considerado como eu deveria. Eu tenho um bom lugar para você no meu coração. Por favor, olhe para mim com carinho. Mesmo que eu tenha errado com você. Eu sinto muito. Ou alguma coisa parecida com isso, que você sinta no seu coração como verdadeiro. Não repita palavras. Palavras, eu só estou dando uma ideia. Mas isso que você vai fazer é extremamente importante para a evolução da sua alma, para uma tomada de consciência e para o autorrespeito. Observa qual é a dinâmica que rola entre vocês. Observa como o outro se sente depois que você fala com ele. Vai lá, procura sentir se ele recebeu as suas palavras sinceras, se ele recebeu as suas desculpas, se ele se sente melhor agora, porque é importante ele estar bem também. Lembre-se que as pessoas que passam pela nossa vida, elas vão permanecer para sempre, de uma forma ou de outra, mesmo que você não a veja mais. Mas você teve
uma relação com ela. E isso vai ficar para sempre, no campo dela e no seu. E isso tem uma ressonância e uma sintonia. E isso se amplia para o nosso universo pessoal. Então tome bastante cuidado com seus pensamentos, com as suas atitudes, com as suas posturas diante do outro. Cada um é responsável por si. Nós temos escolhas. Nós temos que vibrar diante do amor, diante da verdade, diante da bondade, diante da honestidade. E isso é fundamental. Porque não é só aquilo que é bom para mim que vai servir para o outro. Tem que ser bom para todos. Não é? Gente, é um... Deixa eu ver quem tá aí. Oi, Rô, querida. Fiquei preocupada que eu soube que andou tremendo em Divinópolis, né? E Minas está correndo uns riscos muito grandes de enchentes, porque Minas Gerais é um estado que tem muita água, né? E aqui mesmo à noite o carro andou... da prefeitura andou correndo aí 1h da manhã alertando todo mundo das enchentes, do risco de tromba d'água. Nós temos muita água ao redor, né? E esse ano, gente, vai ser ano de peixes, então nós vamos ter que ter muito cuidado mesmo, sair das encostas e tudo mais. Oi, Arlete, boa noite. Ana Júlia, querida, tudo bem? Bom, gente, alguém tem alguma pergunta ou alguma coisa que sentiu que gostaria de compartilhar com a gente? Não? Bom, cada quinta-feira eu gosto de fazer uma dinâmica. E hoje eu achei que era importante a gente reconsiderar aquele que não foi muito considerado, né, por nós nesse movimento. A Larissa está dizendo que lá no sul está na seca. Nossa, é tudo assim, né? Ah, meu Deus. Oi, Isabel, aí também está chovendo, né? Então, gente, eu quero lembrar vocês do nosso workshop dia 21, vai lá na bio. Nós vamos trabalhar esses caminhos, né, nas nossas direções e aquilo que impede a nós de conquistar esse sucesso, esse objetivo, essa meta, né, de traçar as metas, de traçar os objetivos, de priorizar as situações da nossa vida, ou seja, considerar esse novo momento que nós estamos atravessando, né? Então nós temos que ressignificar muitas coisas dentro da nossa vida, das nossas escolhas. Então, a minha proposta nesse workshop de dia 21 é exatamente isso. Então, as vagas são bem limitadas, porque eu quero dar atenção para todos. Então, não se esqueçam de fazer a sua inscrição. Um grande beijo e até segunda-feira, quando nós estaremos fazendo as nossas invocações. Tá bom? Então, toda segunda e toda quinta estaremos aqui. Um grande beijo e vai lá na bio se inscrever nos cursos Cinesiologia Quântica, Curar o Curador e várias mentorias que nós vamos começar a fazer. Tá bom? Um grande abraço. Até segunda.